Contam uma história de um peixe que perguntou para o outro peixe se a água estava boa. E o peixe respondeu assim: água? O que é isso? Porque quando a gente está imerso em alguma coisa, a gente nem se dá conta que aquela coisa existe. A cultura é assim. Cultura é o jeito que a gente vive, é o jeito que a gente faz as coisas, é a nossa culinária, é o nosso jeito de enterrar os mortos, é o nosso jeito de se casar. Então, para a gente é tão natural que qualquer outra coisa para a gente é estranha. Em Efésios, capítulo 3, a gente vê Paulo escrevendo assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Veja, Paulo se refere aos efésios como gentios. Gentios são aqueles que não participavam da comunidade de Israel, não estavam presentes na aliança feita por Deus com Abraão. Então, Paulo escreve para eles, dizendo que antes eles estavam longe, mas por causa do sangue de Cristo, eles foram transformados, judeus e gentios, em um só povo. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. Aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Veja que coisa linda! Fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Que coisa linda! Então, Paulo está falando assim, que esse povo diferente, esse povo a quem ele foi designado como um missionário, como um apóstolo, mais para frente ele fala assim, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo se percebe como alguém que foi escolhido por Deus para comunicar essas boas notícias do evangelho de Cristo para esse povo diferente. E é muito interessante pensar em Paulo como esse missionário. A gente às vezes usa essa expressão transcultural, que transita entre culturas, e pensar como Paulo foi preparado para isso, porque lá em Atos, capítulos 21 e 22, uma das passagens de Paulo por Jerusalém, é um momento tenso em que uma multidão está querendo matar Paulo. Ele é preso ali, ele é guardado ali pelos soldados na fortaleza, e enquanto ele está sendo carregado ali para a fortaleza, ele diz o seguinte ao comandante: seria possível dizer algo para o senhor? Imagine aquela multidão querendo matar Paulo. Paulo apanha de todo mundo, até dos soldados, e ele é levado para dentro da fortaleza para não ser morto pela multidão assim, de forma abrupta. E aí ele vira para o comandante e fala: seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Então certamente Paulo falou em grego ali para o comandante. Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria da fortaleza, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou agora em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas fui criado nesta cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, que era um rabino importante na época, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. E aí ele segue dizendo que perseguiu o caminho até que Jesus o encontrou e o convenceu do seu amor. Então veja como Paulo foi posicionado assim,
estrategicamente por Deus numa cidade um pouquinho distante, que era Tarso, na Cilícia, ali onde hoje é a Turquia, mas ele fala, eu sou judeu, cresci aqui em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Então como é que Paulo conseguia transitar, conseguia falar grego, conseguia falar hebraico? Que qualidade impressionante que Deus propiciou ali naquele momento, naquelas circunstâncias. Mas a própria Bíblia, queridos, foi um livro elaborado assim de forma transcultural. Ele, apesar de toda a narrativa do Novo Testamento, ou boa parte dela, se dar ali na Palestina dos judeus, ela é escrita em grego, que é a língua franca ali, a língua internacional daquele contexto. Então já é um exercício transcultural. Paulo é esse grande apóstolo dos gentios que precisa trafegar, entender outras circunstâncias, ajudar a igreja que está nascendo ali a como ela interpreta o evangelho no seu contexto. E isso é um desafio que nós temos. Às vezes parece um pouco distante de nós, talvez seja alguma coisa que pensemos ser destinado apenas para missionários, né? Então, quem vai aos povos indígenas, e aí lá eles não conhecem o trigo. Como é que eu falo que Jesus é o pão da vida? Como é que a gente faz a ceia sem o pão? E aí, ali, o alimento de subsistência é a mandioca. Então, como é que a gente usa o beiju para fazer a ceia? Como é que a gente fala que o beiju da vida é Jesus? Então, esses ajustes, essas transposições transculturais, às vezes ficam mais claras para a gente, mais compreensíveis nesses contextos missionários, um pouquinho mais distantes. Mas eu queria convidar você a também se perceber como um missionário transcultural, percebendo como a gente tem pequenas culturas localizadas. Por exemplo, hoje em dia, para você falar com um adolescente ou um pré-adolescente, você precisa de um grande exercício transcultural. Entender qual que é a linguagem que eles utilizam, quais são as plataformas, os ambientes nos quais eles circulam, os conteúdos que eles consomem, como conversar, como achar um terreno comum com adolescentes e pré-adolescentes. Isso é um exercício, é uma tarefa transcultural. Sabe que quando a gente vê a crucificação de Jesus, a gente lê ali em João 19, que a placa que foi colocada sobre Jesus ali na cruz, ela foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, em latim e em grego, porque aquele contexto ali já era um contexto de tanto trânsito internacional que anunciar aquela pessoa que estava sendo crucificada precisaria ser em 3 idiomas, tamanho o contexto, a amplitude desse contexto internacional. Veja, o Evangelho nasce então já num ambiente em que muitas culturas se encontram. Eu quero desafiar você a também se enxergar como esse missionário que, apesar do seu contexto muito local, de onde você está hoje, que você possa perceber por onde Deus já te levou, por onde você já passou, as linguagens, os idiomas, os dialetos que você conhece. Às vezes são expressões do mundo corporativo que você domina e você consegue dialogar com empresários, com empreendedores. Às vezes são idiomas ou dialetos do mundo do trabalho, mas não tão corporativo assim, mas daquele sofrimento, daquela realidade do mundo do trabalho que permite a você dialogar com pessoas simples, com pessoas que estão correndo atrás do pão nosso de cada dia, como é que a boa notícia do Evangelho transforma essa realidade. Então, o meu desafio para você é nessa realidade exposta pela Palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus, que você se enxergue como um portador de boas notícias, traduzindo para os ambientes que você circula, traduzindo essas boas novas numa linguagem que alcance o coração de alguém que está sedento por essa boa notícia de que Deus nos ama, Deus veio até nós se reconciliar conosco. Deus abençoe você. Um abraço.
Separe um tempo de intercessão pela causa da Bíblia no Brasil e no mundo. Utilize vídeos e materiais da SBB para orientar a oração. Monte uma escala de oração por horários. Peça por motivos específicos e compartilhe os resultados. Forme um comitê com igrejas e autoridades para planejar um monumento da Bíblia. Defina o local, projeto e cronograma. Busque parcerias e autorizações. Agende a inauguração para o próximo dia da Bíblia.